o Senhor colocou Saul em suas mãos, Davi. Davi tinha toda a oportunidade de ali acabar com a vida do seu maior perseguidor. Mas Davi não tem essa atitude. Ele reconhece Saul como ungido de Deus e ele sabia que era Deus que iria tratar com o próprio Saul. Davi pega a sua espada e corta um pedaço da orla das vestes, da capa de Saul, e momentos depois ele mostra, dando a entender, se eu quisesse, eu poderia ter acabado com sua vida. Mas aqui, irmãos, ele demonstra essa impetuosidade, essa fúria. Davi, o homem segundo o coração de Deus, que se esquece, aqui nesse momento, ele se esquece por um momento da graça que ele mesmo praticou dias atrás com o próprio Saul. Ele havia poupado Saul, seu inimigo mortal, mas agora quase derrama sangue por causa de uma afronta pessoal. Ele age como um servo ferido que quer justiça. Mas o interessante é que a justiça segundo o nosso coração ferido não é a justiça segundo o coração de Deus. Tiago vai dizer que a ira do homem não opera a justiça de Deus. O que se ira facilmente fará loucuras, diz também em Provérbios. E aí algumas aplicações já para nós, irmãos, quanto igreja. Quantas vezes nós estamos certos até por motivo, mas erramos na atitude. Como Davi podemos ser levados pela emoção, pela ira e pelo impulso. E isso pode custar caro, irmãos. Isso pode afetar a estabilidade da nossa família, pode afetar o casamento, uma amizade, o nosso testemunho diante dos homens. Quantas vezes, mesmo servindo ao Senhor, permitimos que a carne tomasse o lugar do Espírito? O Senhor Jesus Cristo vai nos orientar com relação ao nosso procedimento diante das pessoas, diante da sociedade, como nós devemos agir em relação ao próximo. Lucas 6,32 em diante, Jesus diz: se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes bem aos que vos fazem bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àquele de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. O Senhor Jesus Cristo aqui, irmãos, nos mostra que o nosso padrão de comportamento deve ser o padrão adotado pelo nosso Pai Celeste. Porque nosso Pai Celeste não faz acepção de pessoas. Antes, ele faz seu sol nascer sobre maus e bons e a sua chuva vir sobre justos e injustos. E é dele mesmo que nós receberemos a recompensa e a adoção de filhos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. A atitude de Davi, irmãos, além de demonstrar essa impetuosidade, essa falta de autocontrole, de domínio próprio, ela também vai mostrar uma outra face. Essa atitude de Davi vai mostrar e representar a justa ira de Deus contra o pecado. Se Nabal fosse deixado sem uma pessoa para interceder, com certeza a espada viria à sua casa. Romanos 1,18 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe dão graças, antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. O texto de Hebreus vai dizer mais: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Assim como Davi, irmãos, vinha determinado a julgar e punir Nabal, Deus também vem com justiça contra o pecado e os pecadores. O que vemos em Davi é uma sombra imperfeita, pois seu zelo é misturado com impulsividade humana. Mas em Deus não há erro, sua ira é santa, justa e imaculada. Nós temos outros exemplos na Bíblia de Deus manifestando a sua justa ira.
como, por exemplo, no livro de Gênesis, com relação ao dilúvio, um julgamento justo sobre uma geração corrompida. No mesmo livro de Gênesis, no capítulo 19, Deus punindo Sodoma e Gomorra por causa da sua iniquidade. No Novo Testamento, nós vemos Ananias e Safira recebendo um juízo imediato por conta do seu erro diante da igreja do Senhor. A ira de Deus não é uma explosão emocional. Deus não age por impulso. A ira de Deus é uma resposta santa contra o pecado, e ela é real ainda hoje. Como Nabal, somos alvos legítimos da ira divina. Se não houver um intercessor, pereceremos. Por isso, Cristo é absolutamente necessário. E a figura de Cristo, irmãos, a figura desse intercessor, vai ser apresentada agora através da figura dessa moça, dessa mulher sábia, prudente, intercessora, Abigail. E aí nós partimos já para o terceiro ponto da nossa meditação, que eu destaco aqui, a intercessora que freia a destruição. Dos versos 23 ao 35, mas eu quero dar destaque ao verso 23 e 24, que diz assim: Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Abigail ouve sobre o que está para acontecer e age de forma rápida e sábia. Ela prepara uma oferta, vai ao encontro de Davi e se curva, assume a culpa e pede por misericórdia. E o texto que eu destaco é esse: cai a culpa sobre mim, meu Senhor. Da Abigail, ela é uma mulher que apresenta aqui algumas características: prudente, corajosa, intercessora. Ela impede uma tragédia com sabedoria, com humildade e com ação. O texto do nosso Senhor Jesus Cristo, no Monte das Bem-aventuranças, ele diz: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5,9. Esse, irmãos, é um exemplo de como nós crentes devemos reagir diante de situações de crise, com calma, com humildade e disposição para a reconciliação. Sua atitude salvou sua casa, seu marido e livrou Davi de um erro. Deus ainda, irmãos, levanta homens e mulheres com o mesmo perfil de Abigail, intercessores, pacificadores, pessoas com voz de sabedoria. Que nós sejamos, que tenhamos esse mesmo comportamento como o de Abigail no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa igreja. A nossa prudência pode evitar um desastre, a nossa intercessão pode salvar uma alma. Que nós sejamos como Abigail. Mas Abigail, irmãos, como eu falei no início, ela é um tipo, ela apresenta aqui uma sombra daquilo que é perfeito, o Senhor Jesus Cristo. Abigail é um tipo de Cristo. Ela se coloca entre a espada de Davi e a cabeça de Nabal. Cristo se colocou entre a ira do Pai e os nossos pecados. Ela leva sobre si a culpa que não era sua, do mesmo modo que Cristo levou sobre si os nossos pecados. Ela oferece um presente de reconciliação. Cristo ofereceu a sua própria vida para salvar pecadores. Como diz Isaías, ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Paulo vai dizer em Gálatas que Cristo nos resgatou da maldição, fazendo-se maldição no nosso lugar. Na Bíblia, irmãos, nós temos alguns exemplos de intercessores. Moisés, que intercede pelo povo após a idolatria da construção do bezerro de ouro. Nós vemos Esther agindo como uma intercessora que arrisca a sua vida para interceder pelo seu povo, que estava em morte iminente. Mas nenhum intercessor se compara a Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote que vive para interceder por nós, como diz Hebreus. Ele é o verdadeiro mediador entre Deus e os homens, como diz Paulo em 2 Timóteo 5. Cristo, irmãos, apresentado aqui por Abigail, como esse intercessor, como aquele que se coloca entre a ira de Deus e o pecado do homem, o homem penitente. Cristo é aquele que se coloca diante daquele navio que vem em toda velocidade, pronto para causar a maior destruição. E esse navio é o justo e santo Deus. Ele se coloca diante de Deus, recebe na cruz do Calvário toda a justiça, toda a culpa, toda a punição